A Sandbox Market for Growth é uma oportunidade para as empresas explorarem o potencial do mercado de capitais. Ao permitir aos empresários conhecer a capacidade da sua empresa de aceder ao mercado de capitais, sem qualquer tipo de custo associado e ainda como simular todo o processo, a Sandbox Market for Growth pretende abrir as portas para que o maior número de empresas considere o mercado de capitais como via de financiamento e desenvolvimento. Mas como funciona realmente a Sandbox Market for Growth? E que tipo de empresas podem participar? Hoje falamos disso mesmo, da Sandbox Market for Growth. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Para Bom Entendedor, o podcast da CMVM sobre temas relevantes do mercado de capitais. Hoje tenho comigo a Carla Rodrigues Maim, do Departamento de Supervisão Prudencial e Autorizações, e o João Teles, do Departamento de Emitentes da CMVM. Desde já, obrigada Carla e João por terem aceitado o convite. Começo por te perguntar, João, quais é que são as funcionalidades, ou seja, como é que funciona a Sandbox Market for Growth? Muito obrigado pela oportunidade de falar deste projeto. Eu começo por um aspecto que simplifica a explicação à tua pergunta, que é qual é a necessidade da Sandbox para que a Sandbox foi criada. E o propósito é muito simples. O mercado de capitais em Portugal está subdesenvolvido. E isso significa que é necessário que as empresas se aproximem do ecossistema do mercado de capitais. Já no passado foram identificados vários problemas ou várias ineficiências no que diz respeito ao nosso mercado de capitais, e um dos principais é precisamente o afastamento do mercado em relação às empresas, à realidade das empresas e o conhecimento que as próprias empresas têm sobre o que é o mercado de capitais. E em função disso percebemos que uma ótima iniciativa, para além de simples formação ou de simples interação com as empresas, é colocar as empresas numa situação de simulação, de experimentar efetivamente o que é que significa, quanto é que custa, quais são os deveres que eu vou ter que cumprir se for para o mercado de capitais, com quem é que vou interagir, quanto tempo é que vai demorar o processo. E, portanto, é desta necessidade e desta premissa que parte a iniciativa. A ideia é ser uma coisa muito hands-on, muito prática, e permitir precisamente que as empresas possam simular a entrada no mercado de capitais. E simular significa, essencialmente, passar pelo processo, perceber o que é necessário para fazer esse processo. Nós dividimos o processo de participação na Sandbox em essencialmente 3 funcionalidades. Uma é a fase do diagnóstico, que é na verdade uma espécie de uma pré-simulação. E aí colocamos já, eu sei que mais à frente depois iremos falar mais em detalhe sobre isso, mas colocamos os parceiros da iniciativa, que são essencialmente os prestadores de serviços no mercado de capitais, a ajudar as empresas a perceber se estão ou não estão preparadas para aceder ao mercado de capitais nas suas várias vertentes. Esta é a primeira fase. Portanto, os parceiros olham para a empresa e percebem se a empresa está preparada ou não e o que é que na verdade tem que fazer se quiser estar preparada a curto ou a médio prazo. Este é o primeiro passo. Depois o segundo, que aí sim já efetivamente uma simulação, é permitir à empresa, juntamente com os parceiros, preparar o processo real. E preparar documentos, ter eventualmente interações com investidores. Portanto, aqui a ideia é simular efetivamente a entrada no mercado de capitais, uma operação de financiamento no mercado de capitais. A terceira fase é o que nós chamamos o teste de manutenção, que é uma interação já mais diretamente com a CMVM e que implica às empresas simular, no fundo, o que é estar em mercado. Ou seja, depois do diagnóstico, depois simular a entrada, perceber efetivamente o que é que as empresas estão no mercado de capitais, uma empresa que está em bolsa, por exemplo, o que é que tem que fazer, que deveres de informação é que tem que prestar ao mercado, como é que deve interagir com os investidores, etc. Deixa-me só deixar aqui uma nota que é muito importante e que tem a ver com a circunstância da iniciativa servir para abranger, na verdade, o mercado de capitais no total, e portanto isso implica que abrange quer o capital de risco, quer o venture capital, quer o private equity, quer a bolsa. Para o capital de risco só se aplica a primeira, digamos, funcionalidade do diagnóstico e não o teste de entrada em mercado e depois o teste da simulação da interação com investidores e com a CMVM, mas isso tem essencialmente a ver com a própria natureza do investimento, porque há um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos que não são aplicáveis no capital de risco e são aplicáveis na bolsa e vice-versa, mas para efeitos da iniciativa fez-nos muito mais sentido que relativamente ao capital de risco tivéssemos apenas, não é apenas porque é uma coisa muito importante, Sim, claro. a simulação só a parte do diagnóstico.
E talvez ficando aqui um bocadinho mais na parte das empresas e dos números, Carla, quantas empresas é que estão inscritas até ao momento? Obrigada, Rita, mais uma vez também pela oportunidade para falarmos sobre esta iniciativa. Na primeira fase de seleção, contámos com a inscrição de 25 empresas, sendo que, com o decorrer do processo, a iniciativa está efetivamente, neste momento, com 16 empresas que concluíram o processo de seleção e que estão atualmente a ser acompanhadas por parceiros. E de que tipo de empresas é que estamos a falar? Ou seja, quais é que são as principais características das empresas inscritas? Essa questão é muito interessante e está exatamente em linha com aquilo que pretendíamos na gênese da definição desta iniciativa. Porquê? Porque estamos a falar de empresas com dimensão diferenciada, estamos a falar de startups que já têm produto testado, estamos a falar de pequenas e médias empresas e estamos a falar de grandes empresas, ou pelo menos empresas com um volume de negócios superior a 25 milhões e até algumas delas superior a 50 e até quase 300 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um grupo diferenciado, é esse o propósito da iniciativa. Também, como disse há pouco o João, estamos aqui com duas oportunidades de financiamento bastante distintas, com público-alvo distintos, portanto é normal que tenhamos aqui uma variedade muito grande de empresas. Em termos de setores de atividade, também é interessante notar que estamos a falar de empresas que compõem o setor mais tradicional da nossa economia, como seja o setor industrial, do turismo ou saúde, mas também há novos setores, digamos assim, como seja a tecnologia, o software, ou seja, energias renováveis. Okay, certo. E a participação na Sandbox Market for Growth é inerente na sua atribuição, a cada empresa, não é? De pelo menos 2 parceiros. João, como é que esta seleção é feita? É a empresa? É a CMVM que faz essa seleção? Como é que é esse processo? A ideia básica é que uma empresa que pretende financiar o mercado de capitais precisará, em princípio, da ajuda de pelo menos um parceiro financeiro, que ajudará a trabalhar os indicadores financeiros, eventualmente a melhorar a estratégia da empresa, conectá-la com clientes, com fornecedores, etc. E, portanto, na parte financeira há sempre alguém, há um tipo de consultor que ajuda a empresa. E do outro lado, para além do consultor financeiro, pode ser, em princípio, um banco de investimento. Do outro lado temos as sociedades de advogados e, portanto, aí um apoio mais jurídico. Isto é o que tipicamente acontece numa operação, digamos, real, em que a empresa trabalha com um escritório de advogados e com um consultor financeiro. Como é que a atribuição foi feita? Na verdade, foi um processo interessante, porque desde o início, quando construímos a iniciativa e preparámos os termos e condições, etc., aqueles documentos todos no início, percebemos que o processo podia não ser muito fácil, porque uma coisa que queríamos garantir era que não tínhamos parceiros a ficar com empresas relativamente às quais ou a empresa ou o parceiro não queriam ficar, mas ao mesmo tempo também gostávamos que fosse dada a oportunidade, quer às empresas, quer aos parceiros, de escolher várias alternativas de empresas e cada um deles, na verdade, está disponível para ajudar uma, duas, três ou quatro empresas. Temos parceiros que apoiam quatro ou cinco empresas, outros só quiseram apoiar uma. E, portanto, a certa altura percebemos que o exercício era tão complexo que implicava construir um algoritmo ainda que relativamente, quer dizer, simples para mim, complexo, porque não percebo zero de programação, mas para quem o fez relativamente simples, que no fundo tornou o processo essencialmente com estes três passos. Num primeiro passo, nós enviamos informação das empresas aos parceiros, os parceiros ranquearam por ordem de preferência em função do número de empresas que queriam ajudar, ranquearam as empresas, depois devolvemos essa informação às empresas e cada empresa recebeu os parceiros que as queriam apoiar e ordenou, e em função disso depois montámos um algoritmo que no fundo permite fazer uma alocação perfeita, ou seja, todas as empresas ficaram com o parceiro com a ordem de preferência mais alta em função também de todas as outras preferências. Portanto, conseguimos chegar aqui a um resultado que será um resultado ótimo e permitiu que, na verdade, na maior parte dos casos, a primeira opção dos parceiros fosse também a primeira opção das empresas. E, portanto, enfim, foi um processo que teve aqui alguma complexidade, mas o que é justamente fundamental perceber é que todas as empresas que estão a participar estão com parceiros que as querem apoiar e todos os parceiros estão com empresas relativamente às quais querem apoiar. Ninguém foi, enfim, coagido ou obrigado a ficar com um determinado parceiro ou com determinada empresa. Acho que isso é
é o mais importante e a mensagem mais relevante a passar. Porque isso depois também potencia o contacto e potencia depois uma boa experiência. Não é? Ambos os lados conseguiram ficar satisfeitos, não é? Exato. E depois dessa atribuição, o que é que se segue? Agora, a primeira fase, desculpem, como dizia na primeira resposta, a primeira fase é a fase do diagnóstico. Portanto, o que temos feito essencialmente é uma reunião de kick-off aí com a CMVM juntamente com a empresa, eventualmente em casos específicos com a empresa e com os parceiros que eles estão a apoiar, mas é uma reunião de kick-off no fundo onde se explica como é que funciona o processo, ainda que previamente ele já seja, pelo menos dentro das sociedades, do conhecimento das empresas, mas como é que funciona o processo, o que é que se segue. E isso implica que, ponto número 1, a partir daqui os parceiros estão, digamos, ou melhor, as empresas estão na mão dos parceiros e, portanto, a CMVM sai de cena e o apoio e as interações entre os parceiros e as empresas iniciam-se. E segundo, espera-se que desta primeira fase saia o tal diagnóstico que referi na primeira pergunta. Portanto, o objetivo agora, e é neste momento que estão a generalidade das empresas, é de facto numa fase de já estar a trabalhar com os parceiros, a preparar esse tal diagnóstico. E depois disso, enfim, voltaremos a ter uma conversa de balanço com a CMVM, mas até lá a CMVM está disponível naturalmente para falar com as empresas, mas fica de parte. No entanto, há aqui também algumas especificidades relativamente ao capital de risco, e se calhar aqui também passava aqui à Carla. Sim, claro que sim, João. Sim, relativamente ao capital de risco, aqui a especificidade que existe é que este processo está a ser acompanhado de perto pelas associações profissionais representativas do setor, da indústria de capital de risco em Portugal. E, portanto, é nesta fase que estas associações estão a partilhar a informação das entidades que estão na iniciativa e estão a partilhar com os seus associados para que estes possam avaliar o interesse que têm por estas empresas e aí a interação será feita entre as próprias sociedades de capital de risco e as empresas, caso exista disponibilidade de ambos os lados para poder interagir, para se conhecerem melhor, e poderem avaliar o interesse comum em, efetivamente, se haver um processo de investimento. Não significa isso que estão a ser apenas apoiados por uma sociedade de capital de risco ou ser vistos por uma empresa ligada ao capital de risco. Estão também estas empresas, na sua generalidade das situações, a ser acompanhadas também por consultores jurídicos e algumas delas também por consultores de financeiros. E, portanto, estamos aqui naquele contexto que se falava há pouco, de que estamos a falar de mais de 20 parceiros associados a esta iniciativa, das várias naturezas que o João há pouco referiu, existe sempre aqui um apoio de várias empresas e as empresas que querem simular, querem fazer diagnóstico em termos de capital de risco, estão a ser apoiadas também com a vantagem de poderem interagir diretamente com sociedades que poderão vir elas a ser efetivamente investidores nas empresas. E o que é interessante, já agora só acrescentar, é que nestes 20 parceiros, para além das associações de capital de risco, para além das sociedades de advogados e da banca de investimento, que são, na verdade, todos eles players de referência, e é muito interessante e é muito satisfatório para nós perceber que se associaram à iniciativa. Temos também o tipo de parceiros relacionados com sustentabilidade, especialistas em sustentabilidade, e este aspecto é importante, e as empresas vão poder também ter este tipo de interações, e também agências de rating, 2 agências de rating que também poderão ajudar as empresas. Portanto, na verdade, voltando ao início da questão, todas as empresas têm pelo menos 2 parceiros, que vão trabalhar só com essa empresa, podem trabalhar com outras empresas, aliás, mas fazem o caminho, essa empresa vai estar a ser sempre apoiada pelo menos por esses 2 parceiros, um mais financeiro, pode ser o capital de risco, a banca de investimento, e outro mais jurídico. Mas ao longo do processo, surgindo essa necessidade, podem ser inseridos também outros tipos de parceiros, nomeadamente sustentabilidade e rating. Portanto, a ideia é ter aqui um pacote completo que permita uma simulação mais abrangente possível e próxima da realidade. E neste momento estamos em que fase do processo, Carla? Como há pouco disse, o João referiu, estamos na fase de diagnóstico, ou seja, depois de termos feito a seleção dos parceiros, a atribuição dos parceiros a todas as empresas e temos realizado esta reunião introdutória, neste momento o que está a acontecer é que os parceiros estão a interagir diretamente com as empresas e as empresas com os seus parceiros, claro. E, portanto, é nesta fase, e é muito importante, as expectativas, e foi para nós muito importante nas reuniões de kick-off
conhecer também as expectativas que as entidades tinham, o que é que as levou a candidatar-se à iniciativa Market for Growth, e também, ao mesmo tempo, os parceiros terem noção qual é o seu papel também neste processo. E, portanto, é neste contexto que estamos agora. Existe o contacto direto, esta gestão direta entre os parceiros e as empresas, estão dependendo das necessidades e do ponto de partida de cada uma das empresas. Algumas empresas estão mais avançadas do que outras, nesta apreciação do que o mercado de capitais pode contribuir para o seu crescimento. O que está a acontecer neste momento é que estão a refletir em conjunto os parceiros e as empresas, de uma forma individualizada, saliente, estamos a falar sempre de apoio individualizado, especializado para cada uma das empresas, estão a analisar as suas vantagens competitivas, as necessidades de financiamento, quais são as próprias perspectivas futuras e até o próprio modelo de negócio e de governo interno para se concluir, para eles em conjunto concluírem qual será a melhor fonte de financiamento, aquela que melhor se pode ajustar à realidade e ao plano de desenvolvimento perspectivado para cada uma das empresas, e o que é necessário as empresas fazerem também para se ajustarem, para estarem melhor preparadas, caso decidam avançar pelo financiamento em mercado de capitais, o que é necessário fazer, e caso decidam também avançar por uma emissão em bolsa, quer de obrigações ou de ações, poderem passar para as fases seguintes, que é a entrada em mercado e simular em mercado, como o João há pouco explicou. E as empresas que nos estejam a ouvir, que estejam aqui a ouvir este episódio connosco, já se aperceberam que a primeira edição já está a decorrer, mas as empresas ainda podem candidatar-se? Sim, claro que sim, e esperamos que muitas se venham a candidatar efetivamente. Porquê? Porque, apesar desta primeira edição estar a decorrer, nós estamos a falar aqui de uma perspectiva em que queremos que a iniciativa esteja aberta em permanência. Naturalmente que, neste momento, os parceiros estão ocupados com esta, digamos, primeira pool de empresas, mas o objetivo é que, efetivamente, à medida que vão tendo disponibilidade, possamos voltar a alocar novas empresas. Para isso, apenas o que têm que fazer é consultar o website da CMVM, recordo, www.cmvm.pt, bastante fácil, e apresentarem a sua candidatura. Não posso deixar de destacar que é importante que aproveitem efetivamente esta iniciativa, mesmo que não pretendam ou não está nos planos mais imediatos das empresas, avançar desde já para o financiamento em mercado de capitais. Estamos a falar aqui de um conhecimento que já fica, não é? No fundo, estamos a falar aqui também de uma simulação, de um diagnóstico que já ficará até para acomodar e antecipar projeções de crescimento futuro que tenham e que necessitem de financiamento para tal, no fundo, antecipando essas necessidades de financiamento e esse exercício. Portanto, recordando também, mais uma vez, que estamos a falar de uma iniciativa que permite aos empresários, sem custos, e aqui volto a destacar, estamos a falar de que não há custos associados a esta iniciativa e ao apoio que os parceiros irão dar às empresas, que permite aos empresários conhecer a capacidade da sua empresa para a sua mercado de capitais e efetuar simular desde já o que é que necessita fazer com o tempo para que possa estar melhor habilitado, sendo também isso uma vantagem competitiva face a outros peers de mercado. Portanto, a nota que eu deixo é, quem não o fez ainda, as inscrições estão sempre abertas e, portanto, deem esse passo e venham tirar vantagens com esta iniciativa. E aqui, meio em jeito de mensagem final para fecharmos aqui o nosso episódio, nós já demos vários motivos pelos quais as empresas se devem candidatar à Sandbox Market for Growth, mas lá está, acho que nunca custa relembrar e reforçar aqui a ideia porque é que as pessoas devem participar, porque é que as empresas devem participar na Sandbox Market for Growth, João. Eu acho que a mensagem da Carla provavelmente já antecipa. Sim, exatamente. Foi bastante claro. Mas eu diria três coisas. Primeiro, o objetivo da iniciativa é muito nobre e procura, de facto, endereçar, olhar para as empresas, aproximar o mercado de capitais das empresas, ou as empresas do mercado de capitais, ou as duas coisas, dando a oportunidade das mesmas ganharem ferramentas, porque este é, na verdade, o objetivo último, para crescer, para se internacionalizarem, para inovarem e para termos uma economia, enfim, mais robusta, com melhores empresas, com melhores empregos, etc. E, portanto, uma
uma ferramenta para lá chegar, uma de várias ferramentas possíveis, do ponto de vista do financiamento e até da própria notoriedade da marca das empresas, é de facto o mercado de capitais. E ele está subaproveitado, e isso é demonstrado por dezenas de estudos. Está subaproveitado na Europa e está subaproveitado, especialmente dentro da Europa, está subaproveitado em alguns países como em Portugal. E, portanto, partindo deste pano de fundo, a segunda nota, na verdade, seria, bom, então, se assim é, porque é que as empresas, sem custos, e ainda que naturalmente com algum tempo despendido, enfim, mas não esperemos que seja um tempo que as desfoque da sua atividade mas com um bom propósito, não é? Com um bom propósito, porque é que as empresas não se predispõem a isto mesmo, e desafio as empresas, de facto, a olhar para esta oportunidade e perceber quais são as vantagens, quais são as dificuldades, porque naturalmente o caminho para o mercado de capitais também tem os seus desafios, e de facto a partir desse ganho de conhecimento, como dizia bem a Carla, que pode ser depois também uma vantagem para comparação com outros competidores, ganharem esta bagagem e avançar ou não, porque isso é muito importante. Quem entra na Sandbox não tem necessariamente depois que avançar e fazer alguma coisa no mercado de capitais, não, mas vai ficar com este conhecimento, vai ganhar um networking também muito interessante, e portanto, enfim, desafio as empresas em prol da nossa economia, em prol do mercado de capitais, em prol do seu próprio conhecimento e da sua própria autodescoberta, porque, como dizia a Carla, neste processo as empresas também se vão autodescobrir, vão ter terceiros especializados a olhar e a dizer isto podia ser melhorado, aquilo podia ser melhorado, isto está ótimo. E portanto é isto mesmo, desafiar as empresas por um objetivo que nos parece muito importante para o desenvolvimento da nossa economia, e a CMVM fez a sua parte, ou está a procurar fazer a sua parte, os parceiros também estão a procurar fazer a sua parte, portanto venham inscrições. Carla? Eu só complementava aquilo que o João referiu agora, até porque eu já antecipei a resposta, sim, não é? Pronto, desculpem. Mas de alguma forma, para acrescentar aqui dois aspectos que me parecem importantes também, para desafiar as empresas que ainda não o fizeram e que têm interesse para que venham fazer. Estamos a falar que o mercado de capitais é uma forma de financiamento alternativa ou complementar ao financiamento bancário. Portanto, venham-nos dar essa oportunidade de vos explicar as vantagens enfim, conjuntamente com os nossos parceiros, naturalmente, mas que explicar quais são as vantagens do mercado de capitais, que pode estar complementado, como eu dizia, com o financiamento bancário, não, mas que seja, de facto, há aqui vantagens e há aqui aspectos que conseguem ser abrangidos pelo financiamento bancário. E, ao mesmo tempo, ajudam-nos, desta forma, a eliminar alguns mitos. Ou seja, nós sabemos que existem muitos mitos sobre o mercado de capitais, o que é estar em mercado de capitais, muitas exigências que decorrem no mercado de capitais, e o que pedimos é que concorram, inscrevam-se nesta iniciativa e ajudem-nos a desmistificar também alguns desses aspectos que não são efetivamente verdadeiros. Bem, motivos aqui não faltam, não é? Portanto, muito obrigada mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigado. O Para Bom Entendedor é um podcast produzido pela CMVM. Ouçam-nos no Spotify e estejam a par de todas as novidades através das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, pelo @CMVM_PT e no LinkedIn por Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Obrigada e até ao próximo episódio.